Eu sou a professora Socorro Levi, com mais uma aula de redação e hoje uma novidade, né? Muitos alunos mandaram mensagem pedindo uma aula UEA e aqui está. Nós vamos ver agora a aulinha sobre introdução, né? Introdução UEA e esse material depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Não se preocupem. Então, como é essa introdução da banca VUNESP UEA? Estão vendo o título ali, né? Redação que vale ouro? Pois é, esse aí é um tema, né? Redação que vale ouro, é o tema agora, né, desse semestre que eu estou trabalhando aí com meus, né, com os meus slides, com o meu material para a redação Enem e para a redação EA. Gente, mas vamos lá na introdução, tá? O parágrafo de introdução, deixa eu me colocar aqui mais embaixo, né? É aquele que apresenta o que você vai discutir no decorrer do texto. É óbvio, então, que você vai dar um spoiler para o seu corretor, né? Do que você vai abordar. E eu estava até conversando com os meus alunos, porque a introdução você já tem que atrair a atenção, né, do corretor. Você já tem que mostrar que você entendeu o tema, que você se posiciona, você mostra todo o tema, mostra, né, como é que você vai analisar, né, se você já tem o posicionamento, como é que você vai analisar isso. Então, nessa introdução, ela tem que estar muito bem arrumadinha, já para encantar o seu corretor, tá bom? Então vamos lá, eu vou te dar aqui o passo a passo, mas antes deixa eu te mostrar uma redação, né, que foi feita por uma das minhas alunas, né, que tirou nota máxima, que é a introdução dela, dá uma olhadinha, que foi aquele tema, né, da floresta amazônica, entre os benefícios do agronegócio e os malefícios do desmatamento. Essa redação foi nota máxima, e ela traz aqui a série Aruanas, tá? Então, bem lindo esse texto, né, maior orgulho, né, desta minha aluna, de outros que também tiraram nota máxima, tá? Mas aí outra aula a gente analisa a redação, né, desta candidata que tirou nota máxima. Hoje eu tenho outras coisinhas para mostrar para vocês, tá? O checklist da introdução. Então o que a gente tem primeiramente? O contexto, gente, a contextualização. Nesse caso aqui, só para ilustrar, a candidata trouxe a série Aruanas, tá? Então, o que é o contexto? O contexto é como você vai apresentar o tema para o seu corretor sem mostrar, né, no universo, né, nesse universo imenso, como é que esse tema aparece. Então, você vai, no caso, ela trouxe um repertório sociocultural para falar sobre a floresta amazônica. Né? Então ela traz isso para já iniciar essa discussão e é assim que você vai começar. O contexto serve para situar, né? Você vai situar o corretor acerca do tema, sobre o tema, tá bom? Então, como é que pode ser esse contexto? Pode ser filme? Sim. Pode ser uma novela? Meu Deus, gente, tem tantas possibilidades. Pode ser um contexto histórico, pode ser uma propaganda, pode ser um fato, né, alguma notícia de jornal, enfim. Lembrando que a Banca VUNESP, os temas são muito atuais, né? Então é alguma coisa que está acontecendo ali, então é algo que está sendo muito discutido, polêmica. Então sim, você pode trazer bastante, mas muita mesmo, notícias aí de jornal, né, G1. Então pode ficar atento aí a essas informações, que vai dar uma, sim, excelente contextualização. Então, primeira coisa, a contextualização. Deixa eu me mexer aqui. Depois, você vai apresentar o tema, né? Você vai fazer essa passagem. Eu chamo isso, gente, de passagem, de ponte, né? Você vai sair do contexto, então você vai ter que ter uma passagem para mostrar, né? Você vai sair de um contexto para puxar o quê? O tema. Então, esse tema, ele está tendo uma polêmica. Se é tema VUNESP, ele é uma polêmica, né? Então, tem uma dicotomia ali. Então, você vai fazer essa passagem e mostrar, né, qual é a relação que tem desse contexto que você trouxe, né, que você apresentou, com o tema propriamente dito. Então, feito isso, você já pode... Gente, isso aqui é o checklist. Às vezes, ele não vem nem nessa ordem, tá? Porque lá no terceiro período, que você já vai montar, né, a sua tese, em que você vai trazer o seu posicionamento e os dois aspectos que você vai discutir na sua argumentação, mas de repente você pode mudar, de repente nesse segundo período tu já apresenta esses dois aspectos antes de chegar nesse posicionamento. Então aqui é o interessante, é o checklist, isso tem que ter, né? Isso tem que estar presente na sua introdução.
Então, você contextualiza, né, o tema, você faz essa passagem, você faz essa ponte já para apresentar de fato, né, o que apresenta-se nesse tema, qual é a dicotomia, o que está sendo discutido, e depois você se posiciona ou já se posiciona e traz os dois aspectos. O que esses dois aspectos, tá? Os dois aspectos justamente é o direcionamento que você vai dar para o seu posicionamento. Então, por que você você acredita nisso, tá? Ou por que você vai defender isso? Então, você vai trazer os dois aspectos que vão mostrar o porquê, né? A banca gosta muito disso, então a gente pode fazer uma aula também sobre como a banca avalia, e no desenvolvimento ela tem sempre essas duas perguntinhas, né? O como e o porquê. Então, os comos e porquês estão respondidos, isso ela coloca lá nos critérios de avaliação. Então, esses porquês você já mostra na introdução, né? Que são os dois aspectos, tá bom? Vamos lá para o exemplo. Tá? Aqui é um tema, né, recente aqui da banca, né, da UEA, no caso da Banca Vunesp aqui no nosso vestibular de Manaus, né, que é o UEA, que foi: o ativismo digital pode mudar positivamente a sociedade brasileira? Aqui nós temos duas possibilidades de posicionamento, né? O que é o posicionamento? Ou eu digo que sim, vai mudar positivamente, ou eu digo que não vai mudar, tá? Então, isso é posicionamento. Se eu respondo sim, por que o sim? Então, quais são os dois aspectos que eu vou mostrar para o corretor? Porque eu acredito que o ativismo muda positivamente. Tá? E se eu não acredito, eu vou dizer por que eu não acredito também. Né? Os dois aspectos. Então, vamos lá. Olha aqui o contexto que o candidato trouxe. Deixa eu te mostrar. Bem simplesinho, aqui dá para ler. A globalização é um fenômeno de integração mundial que tem se intensificado com o advento da internet e das redes sociais. Essas ferramentas essenciais no mundo contemporâneo podem ser utilizadas para os mais diversos fins, dentre os quais está o ativismo social. Então, já trouxe aí o ativismo é o tema, né, que é o ativismo digital. Então, ele traz o ativismo social, que tem seu alcance potencializado. Então, ele já me traz, lembra que eu falei? Ele traz primeiro os aspectos, né? Alcance potencializado e suas pautas amplificadas. Então, ele já me traz aqui o D1, né? Que é o aspecto 1, e o D2, que é o aspecto 2, tá? Aí depois, constata-se então, né, olha aqui o conectivo, lembra da coesão que eu falei? Que o ativismo digital, então ele traz aqui a palavra digital, que é do tema, né? O ativismo digital é um ato importante para a transformação da sociedade brasileira na era moderna. Então tá aqui, ele já respondeu, o posicionamento está muito claro, né? É importante para a transformação, então aqui é o posicionamento, eu tenho os dois, né, as duas respostas dos porquês, que é sim positiva essa transformação. E muito claro, muito evidente para o corretor que a resposta dele é sim, e os dois motivos por que ele acredita nisso. E ele me traz um contexto que de fato vai trazer esse mundo, né? Esse mundo aí digital, né? Vai a parte da globalização e vai me trazer a internet. Tá? Outros contextos seriam muito bem-vindos aqui também, gente. Então, aí você pode trazer a Revolução 4.0, você pode trazer um Steve Jobs, não sei. Então, você pode trazer outro elemento aí que é também relacionado à tecnologia. Tá? Vamos ver outro? Então, como iniciar a introdução? Tá? Como inicio? Contextualização. Então, vamos dar uma olhada em alguns modelos aqui de contextualização para você. Esse tema, tá? Foi assim polêmico. Olha aí o tema: legalização do aborto. Mega polêmico, tá? Então esse é o nosso tema. Aí nós estamos entre dois lados, tá? O direito da mulher sobre o seu corpo. Então aqui é o primeiro lado, tá? E depois eu tenho ou interrupção à vida de outra pessoa. Gente, então, o que é posicionamento? Justamente, né? Escolher aqui um desses lados, você vai me explicar por que você acredita que é uma interrupção à vida de outra pessoa, por que é um direito da mulher sobre o seu corpo, tá? Mas vamos dar uma olhadinha no contexto. O que a candidata trouxe? A série NUFM
que se passa, né, no século XIX, retrata o crescimento de Anne nessa sociedade repleta de estigmas sobre o corpo feminino e limitação das mulheres. E veja, gente, então aqui é contexto, tá? E agora ele vai fazer, né, a candidata, no caso aqui é uma candidata, vai fazer a passagem, né, fora da ficção. Esses preconceitos, olha aí, né, que são estigmas, né, então esses preconceitos se repetem odiernamente no que se refere à discussão acerca do aborto, tá? Olha aí, já traz aí o tema. Visto que algumas pessoas acreditam que isso é a interrupção de uma vida. Então, por que ela já está trazendo do outro lado? Quando ela diz as pessoas, algumas pessoas acreditam, não é isso que ela acredita. Ela está trazendo um contra-argumento, tá? Alguns acreditam que é uma interrupção, né? E limitam o controle das mulheres, né, sobre seus corpos, tá? Nessa perspectiva, esse pensamento arcaico, olha aí o marcador de opinião dela, né, esse pensamento arcaico, junto da desinformação, dificulta e limita o direito da mulher e a legalização do aborto. Tá? Então, ela já fecha mesmo, né, trazendo como que ela vai avaliar, como é que ela vai, né, dar os porquês, né, então, quais são, que vai ser o D1, né, esse pensamento arcaico. Então, ela vai trazer essa questão mais histórica, tá? Junto da desinformação, então ela vai me trazer também a questão da desinformação, que justamente é uma questão que vai dificultar o limite e limita o direito da mulher à legalização do aborto. Então, ela já traz aí um posicionamento muito claro, né? E com essas duas perspectivas de como é que ela vai analisar. Então, a gente já tem, mais uma vez, o D1 e o D2 e o posicionamento. Então, está completinha a introdução. Vamos ver mais uma, análise de soluções da banca VUNESP, mais uma. Esse tema também maravilhoso, e essa redação, então, que eu chamei, né, carinhosamente de fricassê de frango. Agora você vai me perguntar por que fricassê de frango. Pois é, eu carinhosamente batizo as redações assim para explicar para o aluno a estrutura. Então essa aqui, ela está assim magnífica, porque ela vai partir de um contra-argumento. Então, olha só, deixa eu te explicar o tema aqui. Vestimentas religiosas no esporte. Então o tema é isso, tá, gente? Vestimentas religiosas no esporte. Legitimação da opressão ou liberdade de manifestação religiosa. Tá? Estão vendo aí que tem dois lados. E o candidato, olha a estratégia desse fricassê de frango, que linda. Então ele vai me dizer que a vestimenta religiosa, de fato, é uma liberdade de manifestação religiosa. Mas ele vai explicar o contra-argumento dele, vai explicar por que se acredita que é uma legitimação da opressão. Então ele vai desconstruir esse cenário da legitimação da opressão. E olha como é que ele faz já na introdução. Então, se você quiser a análise dessa redação completa, manda aí, coloca aí, né, nos comentários, analisa essa redação toda e me mostra como é que é esse fricassê de frango. Porque é diferente mesmo, né? Então, vamos lá. E eu tenho a redação feijão com arroz também, gente, para fazer a diferença. Olha que aula louca, né? Aula assim, gente, mas dá certo. Tá? Eu como muito, eu sei, penso muito em comida, mas você sabendo, né, como é que é uma redação fricassê de frango com uma redação feijão com arroz, mas ambas são notas máximas na VUNESP, gente. Por que ambas são nota máxima? Porque elas têm posicionamento claro, tá? As duas redações, não importa que seja um fricassê, que ela seja assim, sabe? Ela sai do tradicional, né? Ela sai do tradicional, mas ela tem um posicionamento claro e ela consegue defender a mesma coisa de uma redação feijão com arroz, uma redação mais simples, mas que também tem um posicionamento e o candidato também consegue, né, explicar muito bem, né, justifica muito bem, mas ele vai naquela simplicidade, mas consegue nota máxima também. Então vamos lá. Com o atentado das Torres Gêmeas, ocorrido nos Estados Unidos em 2001, o mundo ocidental passou a associar quaisquer elementos da cultura islâmica ao terror e à repressão. Aí você fica louco. Isso não tem nada a ver com vestimenta religiosa no esporte, prof. Que isso? Bora continuar. Essa ideia, olha que lindo para você. Que ideia, gente? Essa ideia aqui do terror, né, dos elementos da cultura islâmica serem associados ao terror e à repressão. Então, essa ideia estendeu-se também à área esportiva. Pronto, foi, tá? Já tô aqui no esporte.
A área esportiva, na qual o hijab já entrei nas vestimentas religiosas. Olha que lindo. Lenço utilizado por mulheres muçulmanas tornou-se, mais uma vez, aqui vem o nosso contra-argumento, para alguns, uma forma de legitimar a opressão que elas sofrem. Eu acho linda essa redação, porque do jeito que ele apresenta na introdução, e é isso mesmo, um projeto de texto bem elaborado, é assim mesmo que acontece, ele vai fazendo o desenvolvimento dele. Então, ele vai trazer no D1 essa desconstrução. Por que acredita que é uma opressão? Tá? E é desse jeitinho. Então, é uma forma de legitimar a opressão que ela sofre. Entretanto, agora vem o argumento, e olha, ele traz um entretanto, isso é muito importante, esse conectivo entretanto. Nós estamos acostumados a ver introdução com o fechamento, o último período, esse elemento coesivo, normalmente um conclusivo. Por quê? Porque você chega à conclusão de que o tema é assim, o seu posicionamento é esse, por conta desses dois elementos, papapá, né? Mas aqui não, ele traz um entretanto. Então, o que ele está mostrando? Que ele vai fazer, de fato, a técnica do contra-argumento, ele vai me explicar no D1 o porquê que se acredita que é uma legitimação da opressão e depois ele vai mostrar que não é. Tá? Mas lembra, gente, ele vai fazer isso desde o primeiro parágrafo, tá? Ele vai construir isso, mas ele desconstrói no primeiro parágrafo ainda. Isso é isso que vocês têm que aprender quando a gente for estudar aí, né, essa questão da contra-argumentação. Então, ele desconstrói ainda no primeiro parágrafo. Você não pode desconstruir lá no segundo, tá bom? Porque senão você deu um argumento todinho. Você tem que desconstruir, você apresenta e desconstrói. Como? Olha aí, entretanto, ele desconstrói aqui. Impedir o uso dessa e de outras vestimentas religiosas, está aqui o tema, né, no esporte, fere a liberdade de manifestação de religião, porque ele vai falar isso no D1, além de ir contra os princípios da prática esportiva que ele vai fazer no D2, tá? Então, essa liberdade de manifestação, ele vai explicar, né, nessa redação fricassê de frango, como que fere, a partir do momento que ele explica por que alguns acreditam que está, de fato, legitimando a opressão. Para alguns é isso, é uma opressão. E ele traz exemplos maravilhosos, tá? Ele vai trazer Malala, e é uma redação tão bem escrita, gente, que ele não traz repertórios de fundamentação. Não, ele traz exemplificação, e exemplos muito, muito bons. Então, essa redação tem Malala, tem Neymar, né, como exemplos, para você ver. Então, quer análise desse texto? Fala aí, escreve, manda aí uma mensagem que eu trago essa redação para a gente analisar. Então, pronto, fechou. Então, vamos agora a essa aqui maravilhosa também uma redação muito linda. É possível conciliar mérito e bem comum? Aqui duas possibilidades de posicionamento, é o sim, é possível. Não, não é possível, né? Não é possível conciliar. Então, vamos lá. Essa redação, ela tem título, mas vocês sabem que título não é necessário na redação do Unesp, tá? Campeão, mas olha, tem tudo a ver, gente, até a seleção desse título dele tá muito, sabe, uma redação muito linda. Então, olha aí o contexto. Na série coreana Round 6, pessoas endividadas são selecionadas para competir em jogos mortais a fim de conquistar uma imensa fortuna. Composta por personagens com as mais diversas qualidades, limitações, etnias, idades e preconceitos, a série faz uma crítica ao sistema meritocrático vigente nas sociedades neoliberais. Gente, eu já vou marcar aqui, porque no próprio contexto, né, que é a série Round 6, ele já me traz a questão da meritocracia, que é o tema. Aí, é possível conciliar mérito e bem comum? Então, ele já traz o sistema meritocrático aqui dentro do contexto, né? Então, vigente nas sociedades neoliberais, ao associar, e é lindo isso aqui, ao associar a derrota à morte. E ele constrói isso aqui, gente, ele vai, sabe, mostrar como que essa questão meritocrática de associar isso, já no D1 ele vai fazer mais ou menos isso, tá? Vamos lá. Eu já tô dando spoiler, né? A medida, mas é isso mesmo, gente. Olha aí, a redação bem feita, uma introdução bem feita, ele já mostra para o corretor o que vai ser construído, né? Como é que vai ser o desenvolvimento. E é isso que você tem que fazer na sua redação, na sua introdução. A sua introdução tem que cativar, né? Tem que trazer o corretor para o seu texto, ele já tem que saber, quando ele lê a sua introdução, ele já sabe o que você vai abordar, o que você vai desenvolver. Tá? Então, tem que estar muito claro aqui. Então, vamos lá. À medida que os jogadores avançam pelas fases, começam a questionar essa lógica competitiva e individualista, né? Que é essa lógica da meritocracia, essa competição.
tá bom? Consequentemente, passam a jogar em grupos com o intuito de vencer o sistema. Semelhante à ficção. Opa, agora a gente já está vendo o quê? Passagem, né? A ponte, né? Opa, é aqui. Semelhante à ficção. O prof marcou errado. Semelhante à ficção, a meritocracia é difundida como solução para os problemas pessoais ao delegar inteiramente ao sujeito a responsabilidade por suas conquistas. É através, gente, agora que é lindo, que ele já explica o que é, né, o sistema meritocrático, e ele vai me trazer agora o D1 e D2, né, que são justamente, como é que ele vai analisar isso, né? Como? É através da constante ativação do sistema de recompensa neurológico. Gente, lindo, esse D1 tá muito lindo, tá? Que aí realmente a gente vai entender como é que eu associo, né, a derrota à morte, tá? E da construção do falso imaginário de uma sociedade idealizada. Olha esse falso imaginário aqui, sociedade idealizada. Como que eu vou conciliar mérito e bem comum, né, gente? Então, que o neoliberalismo mantém as estruturas de poder hegemônicas em detrimento do bem comum, ou seja, não dá para conciliar. Então, muito, muito nítido, né? Então, eu não vou conciliar porque eu acho que estou aqui, né, mantendo esse status quo, dessas estruturas de poder, né? Eu estou mantendo as estruturas ali no poder. Lindo, esse texto está muito lindo. E é isso, gente. Nos vemos na próxima aula, né, no próximo vídeo, com mais dicas para uma redação de excelência. E não esquece de curtir essa aula, mandar para os seus amigos que estão estudando aí para o vestibular da UEA. E se você quer mais dicas, me procura lá no Instagram, professora Socorro Levi, ou então avisa aí se você gostou dessas redações feijão com arroz, né? Nem te mostrei a feijão com arroz, eu te mostrei a do fricassê de frango. Se você quer essa diferença dessas duas redações, se você quer saber a diferença entre uma redação Enem e UEA, e eu deixo te contar que eu tenho uma novidade. Me segue lá nas redes sociais, porque vai ter revisão da UEA comigo. Tá bom? Então, até a próxima aula.